Meus irmãos, graças a Deus o Senhor nos concede esta oportunidade de poder estar na sua presença, glorificar e exaltar o seu nome, porque Ele é maravilhoso, né, para nos abençoar. Meus irmãos, eu sempre ouço pessoas dizer assim, né, porque agora está difícil de servir a Deus. Mas toda a vida existiu as dificuldades, toda a vida foi difícil, porque o ser humano, ele tem a sua natureza pecaminosa, adâmica. Mas o Senhor, qual que é o objetivo de Deus? É de salvar o ser humano. É claro que o arrebatamento da igreja é um dos eventos mais esperados pela igreja e pela face da terra. Mas Deus está buscando todos os dias os seus filhos na terra. A Bíblia diz assim que a morte do justo, o Senhor se alegra. O Senhor se alegra. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que cada geração, Deus estava observando e sempre levantou um, para ver se curava a geração. Aqui foi Noé. O povo no Egito estava escravizado. Quem que Deus levantou? Moisés. Israel estava vivendo uma dificuldade. Quem Deus levantou? Davi. No Novo Testamento, quem que foi o que mais teve destaque no Novo Testamento? Foi o apóstolo Paulo. Era para ser o discípulo que andou com Jesus, mas não foi. Porque os discípulos que andou com Jesus era para ter aprendido com Jesus tudo o que Jesus ensinou para eles, mas infelizmente o ser humano é tão pecaminoso, ele tem a mente tão complicada, que nós vemos como Pedro, como Judas, andando com Jesus, mas ainda era regido pela sua natureza. Hoje nós estamos vivendo uma nova geração. Essa geração de hoje é uma geração que o que está regendo o coração dessa geração é a carne. Isso é um perigo muito grande. Eu vejo muitas vezes dizer assim, é porque o povo antigo era mais puro. Não, porque aquela geração não tinha essa tecnologia que tem hoje, mas existiam os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, mas eles tinham ainda pureza no coração e conseguiu vencer naquele tempo. Pergunto para nós que estamos vivendo esse tempo, o que nós temos feito para vencer nessa geração? Porque não adianta a gente ficar com saudosismo e dizer assim, é porque os crentes de 1990 eram mais crente. Eu estou perguntando hoje, você é salvo hoje? Você é crente hoje? Você está firme hoje? Você é justo hoje? Aqui o Senhor olha para a terra e não vê um justo sequer. Só vê a violência, só vê o pecado, porque o que regia o povo era a carne, e que nós estamos encaminhando para um tempo semelhante a esse, que hoje o que está regendo hoje essa geração é a carnalidade, são os desejos, são os desígnios do coração. Assim foi o que aconteceu com esse povo. Mas do céu Deus olhou e viu Noé. Estava todo mundo pecando, mas Noé estava servindo a Deus. Estava todo mundo com os prazeres carnais, e Noé era justo diante de Deus. Justo diante de Deus. Que coisa, né, irmãos? Deus olha para Noé e testifica dele. Diz assim, olha Noé, eu não achei justiça, eu vou acabar com a terra, mas você é um homem justo, eu vou te poupar, você e a sua família. A bênção, Deus agradou tanto de Noé, que salvou a família dele. E eu trago hoje para nós, aplico isso hoje para nós.
O servir a Deus é isso aqui, irmãos. É andar em retidão, que quando nós servimos a Deus de fato, a bênção de Deus chega sobre a nossa vida e alcança a nossa família, alcança a nossa casa. Muitos têm vivido de uma aparência. Quando chega em casa, o testemunho dentro de casa é totalmente diferente, porque vive só pelas aparências, que é um bom crente, que é um bom cristão, mas o seu comportamento nunca houve arrependimento. Nunca houve arrependimento. Deus não testifica com essa pessoa. Deus não testifica com essa pessoa, porque o seu coração está longe da justiça de Deus. E o que Deus agrada de nós é sermos pessoas justas. Justas. E estamos vivendo um tempo tão difícil que hoje a justiça é errado. Hoje, se você for uma pessoa justa, talvez você é excluído. Estamos vivendo a era do cancelamento. Vamos cancelar essa pessoa, vamos cancelar isso, vamos fazer isso, vamos deixar aí. A pessoa fica pela opressão, porque hoje o caminho não é um caminho justo, não é um caminho reto, mas é o caminho dos desígnios do coração do homem. Do coração do homem. Deus olha para Noé e diz assim: encontrei em você justiça no seu coração. Eu posso testificar que você é um homem justo. E a sua obediência vai gerar então um trabalho para que eu possa restaurar. Para que eu possa restaurar e começar um novo projeto com a terra. Para que eu possa então trazer um projeto de restauração, criar uma nova geração. Criar uma nova geração. Você vai fazer uma arca. Em algumas traduções diz uma barca. Deus coloca para Noé até como que é para ele fazer. Ele diz assim: você vai fazer assim, vai ser de 3 andares, passou a metragem para eles. E aí Deus coloca até determinação quanto tempo o homem vai viver. Porque antes disso, quantos anos Noé tinha? 500 anos. 500 anos. O homem vivia. Aí Deus disse: olha, mediante ao pecado do ser humano, eu vou colocar um tempo para o ser humano viver. O ser humano vai viver agora na faixa de 120 anos. 120 anos. Deus reteve do ser humano isso. Irmãos, o pecado é um prejuízo muito grande. Não existe prosperidade, não existe nada que você possa tirar de bom do pecado. O pecado é uma desgraça para a humanidade. O ser humano, ele tem que pensar 2 vezes no proceder. Por quê? Na realidade, as pessoas dizem assim: é porque se eu não pecar, eu vou ser escravo. Eu vou ser... Na realidade não é isso. É você ser livre. Quem escraviza é o pecado. É o pecado que escraviza. Ah, eu vou ser um crente, eu tenho que ir na igreja todo dia. Sabe quem que é escravo? É quem está no crack, que todo dia, se não tiver o dinheiro, tem que ramar para comprar pedra. Vive dando trabalho, não consegue ter dignidade, não consegue ter integridade. São escravos dos prazeres dessa terra. Mas o cristão não. Ele sempre está em busca de uma palavra de Deus para o seu coração. É diferente. É diferente. Ele passa pela luta, ele passa pela dificuldade, mas ele passa convicto que Deus está com ele, porque ele está procurando andar no caminho da justiça. Porque servir a Deus é isso, é ter um coração de integridade. Davi errou, mas buscou perdão.
buscou perdão. O que nós não podemos é servir a Deus e não confessar as nossas falhas, não buscar em nós, de fato, uma transformação para o nosso coração. O mundo está numa corrupção, o mundo está numa violência, o mundo está numa carnalidade, mas todos os dias que nós dobrarmos o nosso joelho, a gente tem que buscar no Senhor a nossa oração, dizer: Senhor, não me deixe contaminar com essas comidas, tenha misericórdia do meu coração, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso de ser salvo nessa geração, preciso de ser salvo nessa geração. Essa busca quem faz sou eu e você. Quando Deus olha para Noé, Deus olha para Noé e diz assim: olha, não vejo nesse povo um jeito de eu salvar eles, vou matar eles todos. Que situação, irmãos! Por aí dá para vocês ver a situação que o mundo estava. Vocês estão vendo que as coisas estão ficando mais difíceis, mas isso não é de hoje não. A natureza humana toda a vida foi difícil e nunca quis respeitar Deus. Só porque Deus é aquele que dá a vida e é aquele que tira a vida também. Tira a vida também. Por isso que nos finais dos tempos, o livro de Apocalipse traz para nós. Talvez percebamos, nós pregamos que talvez sejamos a última geração antes do arrebatamento, mas quem sabe é Deus, porque nem Jesus quis falar isso, né? Perguntou ele falou: quem sabe meu pai, eu não sei sobre isso. Mas pelos sinais que seguem os que crerem, não espere o mundo crer no Apocalipse, na Bíblia Sagrada, porque eles não creem. Quem tem que acreditar nessa palavra somos nós. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Quem não é crente não consegue acreditar nos sinais que Deus está trazendo para a terra. Mas a igreja de Jesus Cristo, que somos nós estamos vendo os sinais acontecer e estamos crendo. Por quê? Porque a palavra de Deus sendo cumprida, e nós dizendo assim: ó, no que a igreja prega está acontecendo. Está acontecendo. Então nós estamos aproximando do fim. Princípio das dores. São filhos contra pais, mães contra filhos. E mesmo nesse contexto aqui, nós temos que procurar buscar justiça. Nós temos que procurar ser um bom cristão. Nós temos que procurar agradar a Deus. Nós temos que procurar servir a Deus com alegria. Servir a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, para nós não adoecermos, porque esta geração está doente, mas nós temos a palavra de Deus para nos libertar da doença do pecado. Doença do pecado. Noé não se curvou à violência, Noé não se curvou aos prazeres dessa terra. Noé procurou viver em justiça, e é assim que eu e você precisamos caminhar. Irmãos, é tantos escândalos que acontecem na igreja, é pastores, é cantores, é cristão que estão dentro da igreja. De repente, quando você vê, você fala: misericórdia, o que é que está acontecendo? É porque essas pessoas estão andando pelos seus próprios deleitos, mas aquele que é justo, Deus dá testemunho dele. Deus dá testemunho dele. A pior coisa é a condenação. É a condenação. Imagina Deus olhar para a nossa geração e condenar esse povo. Imagina Deus olhar para a INC e dizer assim: vou matar esse povo tudo, está tudo condenado. Que situação seria, irmãos? Deus olhar para o Brasil e dizer assim: vou matar no Brasil tudo, o Brasil não tem ninguém que presta. Mas as misericórdias do Senhor é as causas de nós não sermos consumidos.
O pecado está aí, mas a palavra de Deus é poder para vencer o homem do caminho do pecado. É por isso que a marcha da igreja não pode parar, porque o ser humano está caminhando com o mesmo poder de centralizar, de querer colocar ele como Cristo humano nessa terra. Mas Deus está com o governo da criação, Deus está com o governo da terra. Por isso que Jesus disse: eu sou o Deus de ontem, eu sou o Deus de hoje, porque é o Deus que salva hoje. Agradeça a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, que morreu em Cristo, foi salvo. Agora a luta é sua. Peça a Deus todos os dias: Senhor, me faça viver em justiça, porque eu também quero morrer salvo. O dia que eu morrer, eu quero morrer servindo ao Senhor. Não me deixa cair por o caminho desta geração. Essa geração que tem andado pelos preceitos da própria carne, do próprio entendimento. Hoje tem igreja de todos os gostos, de todos os jeitos. Tem igreja Florzinha de Jesus, tem igreja Maria vai com as outras, tem igreja para todo mundo, do jeito que quiser. Mas a igreja de Jesus é aquela que aceita a disciplina da palavra e vive conforme o Senhor determina, o caminho da justiça, caminho justo, justo. Noé, então Deus olha para Noé e diz assim: olha, eu vou trazer sobre a terra o dilúvio. Deus podia falar para Noé, vai pregar por esse povo. Mas Deus condenou tanto o povo que Deus não mandou Noé pregar. Deus mandou Noé fazer uma arca e falou assim: eu vou cuidar de você, da sua família, e vou colocar uns animais aí dentro, o resto vai morrer tudo. Deus já condenou. Noé não pregou para o povo. Não tem isso nesse contexto aqui, Noé pregando para o povo, não. Noé não pregou para o povo, não. Noé estava na obediência, fazendo a arca da aliança, a arca do concerto. E Deus dizendo assim: olha, Noé, aqueles que vêm no seu trabalho e se arrependerem, eu ainda salvo. Mas o povo não entrou pelo caminho do arrependimento, entrou pelo caminho da zombaria, dizendo: que Deus é esse? E ele firme, trabalhando, com obediência, não tinha ninguém para falar para ele: Noé, você está fazendo certo, Deus falou comigo que você está no caminho certo. Isso é convicção, irmãos. Agora eu fico olhando nós como cristãos hoje, como nós somos fracos. Todo dia quer que Deus use um profeta para falar com a gente. Todo dia: Senhor, fala comigo. Senhor, será que eu estou certo? Oh Senhor, eu preciso de um abraço. Não teve isso não. 80 anos fazendo um trabalho para Deus e ninguém falou para ele, nem os filhos, nem a mulher, ninguém. Foi Deus que falou diretamente com ele. Como que o Senhor me ia explicar para o povo? Não, Deus falou comigo. Não, acho que você está delirando, você não está certo não. Não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Isso que é ter certeza em andar com Deus, ter certeza de ter uma vida convicta com Cristo. Não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Não preciso de terceiros, porque Deus falou comigo. Eu estou convicto que Ele me deu esse projeto para me executar. Muitos falam, eu já vi pregação dizendo que foi 120 anos. Não foi 120 anos. Foi 80 anos a construção dessa arca. Porque quando Deus falou com ele, tinha 500 anos. 500 anos. E Deus já testifica para ele falando que era para ele entrar para dentro com seus filhos e noras. Com 600 anos, começou o dilúvio. Ele estava com 600 anos. Então, foi nesse período, foi entre 80 e 100 anos. 80 e 100 anos. Mas vale dizer, pela teologia, foi 80 anos
que ele trabalhou no projeto para salvar a sua família. Eu faço uma pergunta para mim e para você: quanto tempo você está trabalhando para salvar sua família? Quanto tempo você está executando a arca para que os seus filhos, para que o seu esposo, para que a sua esposa não possa cair pelo caminho do pecado? O que você tem feito? Que essa é uma missão nossa. Se Noé não tivesse atendido o projeto de Deus, a execução de Deus, talvez ele tinha perecido. Mas ele atendeu a voz de Deus. Ele disse: não, eu vou fazer. Deus falou comigo, eu vou executar. Quantas pessoas que chegou para Noé? Foram 80 anos, irmãos. Foram 80 anos, a idade do molouro. 80 anos trabalhando num projeto, dizendo assim: o mundo vai acabar. O que é isso aí, Noé? Não, é porque eu estou fazendo uma arca aqui que Deus mandou fazer, porque Deus vai acabar com o mundo com água. Não, você está gaga, você está com 500 anos, eu acho que você não está ruim, está certo não, tá não. Deus falou comigo, eu estou fazendo um projeto para o meu Deus e eu sou obediente à sua voz. Sabe o que falta de nós, irmãos? Ser obediente à voz de Cristo. Nós somos mais obedientes à voz do nosso coração, à voz do nosso entendimento, e nós precisamos ser obedientes à voz de Cristo. Quantas coisas Noé deixou de fazer para ele, para atender o projeto? Não foi do dia para a noite, não. Às vezes eu vejo gente falar assim: pastor, eu vou trabalhar só uma vez por semana na obra de Deus. Eu vou trabalhar só uma vez por mês na obra de Deus. Você está dentro do seu direito. Mas o projeto de trabalho, quem dá o cronograma é Deus, não é eu e você não. Porque Ele sabe o que Ele tem que fazer com a humanidade. É Ele que sabe. Estamos vivendo em um percurso, num funil, e o trabalho está mais intenso, o trabalho está maior, e quanto eu e você tem força para fazer, é necessário que trabalhamos neste projeto, para que nós possamos ser salvos e salvar muitas pessoas, porque a arca hoje é a pregação do Evangelho. Essa que é a arca de hoje, dessa geração. Os Noés que Deus chamou é eu e você. E sabe qual que foi o trabalho que Ele designou? Ide por todo o mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. É o dilúvio. A condenação é o dilúvio. Morreu sem Cristo hoje, está condenado. Não adianta orar e dizer assim: não, agora está condenado. Mas o trabalho da arca, quem tem que fazer sou eu e você. E a arca de hoje é a proclamação do Evangelho. Naquela época Deus usou Noé. Hoje Deus está usando eu e você para salvar essa geração, para salvar a nossa família, para salvar os nossos filhos. Se você tem filho, se você tem irmão, se você tem alguém que está no mundo, que ainda não se encontrou com Cristo, hoje ainda, fale com ele: olha, venha para Cristo, Jesus te ama, você não pode ficar nesse lugar aí. Eu estou construindo a arca da salvação, e a qualquer momento pode começar a chover, a qualquer momento pode começar o dilúvio. Qualquer momento, salve a tua família, salve a tua casa. Pastor, eu não vou pregar para os meus filhos, não. Você precisa de pregar para os seus filhos. Você precisa de pregar para o seu esposo, você precisa de pregar para a sua esposa, você precisa de pregar para a sua tia. Tem que pregar sim. A maior dificuldade de nós termos de pregar é porque muitas vezes não andamos no caminho de justiça, porque a nossa família sabe quem nós somos.
Nossa família sabe das nossas vulnerabilidades, porque em casa, cada um de nós, a gente sabe, quando tira essa roupa aqui, ó, é igual Naamã, quando chegava em casa, tirava a roupa, a lepra estava lá, como aquela criança. O pai na igreja era uma benção. Aí um dia ele chegou: pastor, deixa eu trazer o colchão, deixa eu namorar dentro da igreja. Ué, por que, minha filha? Porque quando meu pai chega lá em casa, ele vira outra pessoa. Lá em casa ele vira um monstro, bate em mim, na minha mãe, lá o negócio era complicado. Mas aqui ele é uma benção. Eu quero morar aqui dentro da igreja. Quero morar aqui dentro da igreja. Então, irmãos, a dificuldade de pregar na família é isso, é porque não anda no caminho de justiça. Porque quem é justo, na onde ele chega, respeita. Eu vejo isso pela família do meu pai. Família do meu pai, eu tenho uma parte que não é evangélica, mas quando eu chego, eles podem estar contando piada, podem estar falando o que for. Quando eu chego, ele diz: o pastor chegou, vamos comportar. Não precisa de eu falar nada. Não precisa de eu falar nada. Eles respeitou, cheguei, estou ali. Assim é o cristão, quando ele é justo, aonde ele chega, a justiça fala, aonde ele chega, a justiça proclama. Então, esse testemunho nós precisamos de ter. Esse testemunho nós precisamos de preocupar. Nós não podemos ser crente só de fala, nós temos que ser crente nas nossas atitudes também. Nas nossas atitudes também, no proceder do trabalho também. Aqui nós vemos o trabalho de Noé, nós não vemos nenhuma dificuldade nesses 80 anos relatado na Bíblia. Se tivesse, Noé tinha relatado, mas não relatou, porque a confiança que ele tinha, o trabalho foi executado. O trabalho foi executado. Não, o Senhor mandou fazer assim, então vai ser do jeito que Deus ordenou, vai ser do jeito que Deus pediu. Que demore, mas eu estou aqui executando. Trabalhe, faça a sua arca sem pressa. Sem pressa. Faça a sua arca bem feita. Faça a sua arca bem feita com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua casa. Determine sobre si, isso é um trabalho designado por Deus sobre a sua vida. Você é um Noé que Deus chamou e achou justiça no seu coração, e quando você aceitou a Ele como Salvador, Ele colocou a graça dele dentro da sua vida. Sobre você tem uma autoridade do céu. Pode bater martelo, pode arrumar as tabinhas, que Deus vai fazer de você um grande ganhador de almas, um grande projeto. Grande projeto. Não se canse, não se determine dizendo: eu vou fazer só assim. Faça como Deus determinou. Se for para trabalhar todos os dias da sua vida, trabalhe todos os dias com alegria. Com alegria. Com alegria. Essa geração pode estar caminhando pelo pecado, mas nós temos a palavra de Deus que nos coloca perto e nos ensina o caminho da justiça, o caminho de agradar a Deus. Nós não podemos perder, irmão. Esse mundo está perdido, mas nós temos Jesus como o nosso caminho, como a nossa verdade. Esse mundo não tem verdade, mas nós temos a verdade, que é Cristo, que está sobre nós. Jesus disse: em verdade vos digo. Ele trouxe para nós essa autorização. Essa autorização. E é tanto que ele deixou. Foi assim como ele começou com Noé. Senta para dentro da arca, você, sua esposa, seus filhos, os animais, que eu vou conservar as espécies. Entra para dentro da arca. Com certeza Noé perguntou: e o resto? Não, vou acabar com tudo, vou eliminar com tudo. Vou eliminar com tudo. De repente começa a chuva, 40 dias sobre toda a terra. Mas ele estava lá dentro, guardado, dizendo: oh, benção, eu terminei o meu projeto, estou salvo. O dia do dilúvio chega para cada um de nós. O dia da adversidade.
O dia do fim pode ser bom, pode ser ruim, tudo passa nessa terra. Ninguém é eterno. Quem é eterno é só o nosso Deus. Mas o seu fim determina o seu começo. E no seu fim, você que é o fim, que é o dilúvio, você tem que estar guardado, você tem que estar dentro da arca da promessa de Deus, que é a salvação. Salvação. Está chovendo, mas eu estou salvo. Está em pandemia, mas eu estou salvo. Está em crise, mas eu estou salvo. O mundo está com a infração descontrolada, mas eu estou dentro da arca, eu estou salvo. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Tem que ter essa convicção no seu coração. E muitas vezes isso, irmãos, demora tempo para isso acontecer. Não é do dia para a noite, não. Quantas pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos desvia e não tem mais a mesma força para voltar? Quantas pessoas que estão dentro da igreja há 30 anos e estão desviadas dentro da igreja, não tem mais a convicção, perdeu a fé, perdeu a graça. Mas Noé foi, Deus falou com ele uma vez só. Ele disse: sim, Senhor, é o Senhor que está falando comigo e eu vou fazer. Isso que é a obediência à voz de Cristo. E às vezes eu percebo, irmãos, quanto nós, esta geração, virou consumista. A gente faz campanha para Deus falar o que a gente quer escutar. Mas quando Deus fala para nós o que Ele quer de cada um de nós, aí a gente às vezes faz de conta de surdo, a gente não escuta, diz assim: tá não pode, estou ocupado. Faz igual Jonas, a gente tenta escapulir. Você acha que Jonas precisava de ir para Tarsis? Precisava não. Mas quando Deus falou com ele, ele quis correr, esconder de Deus. Vou correr, vou ficar aqui não. É sempre assim. Isso acontece aqui na igreja. Às vezes tem gente que fica correndo de mim, vai para Tarsis. Ele fica aqui olhando assim, ele fica escondendo atrás um do outro, assim, com a cabeça assim, ó. Não, para o pastor não me ver. É indo para Tarsis. Indo para Tarsis. Mas não adianta, irmãos. Você pode estar em Jope, você pode estar em Tarsis, você pode estar na onde for, você pode estar num porão. Deus te encontra, não tem jeito, não se esconde de Deus. Não se esconde de Deus. E tem muitos Jonas fujão, quer fugir do plano de Deus, quer fugir do projeto de Deus e sofre. E Deus está dizendo para mim e para você nessa geração hoje: eu tenho uma arca para você fazer, eu tenho um trabalho para você. Execute a missão que eu tenho para a sua vida, para que você possa salvar você e a sua casa, você e os seus. Se nós não fazermos alguma coisa para essa geração vai ser a geração que mais vai se perder. E os Noé